Pastor Marcos é bastante didático, ele é bastante elucidativo, né, objetivo naquilo que ele quer explicar. Isso é ótimo, cara, é ótimo. Eu lembro que quando eu deixei de acreditar, por exemplo, em dupla predestinação, deixei de acreditar em eleição incondicional, eu mesmo não sabia lidar bem com isso. Porque existe uma questão de ego que a gente mesmo cria. Isso não é eu, não é você, não é seu vizinho, não é seu pai. Isso é o ser humano. É a natureza do ser humano, certo? Até esses dias atrás a gente tocou nesse ponto da teologia reversa, conversando aí com o pastor Marcos no privado, aí no WhatsApp. E, cara, sempre que eu fazia a teologia reversa, isso depois de algum tempo, sempre que eu fazia a teologia reversa da dupla predestinação e da eleição incondicional, eu me deparava com algumas perguntas e com algumas implicações biblicamente lógicas que não batiam e faziam com que a conta não viesse a fechar. E cada vez que eu tentava fechar essa conta, eu tapava um buraco e apareciam dois novos. Eu falo por experiência própria. Já fui trinitário também, certo? Inclusive, já ensinei sobre trindade dentro de denominações. Então, tem essa questão do ego, essa questão de voltar atrás. E olha que no meu caso, na questão da eleição incondicional, dupla predestinação, foi mais leve, porque eu ainda não tinha alcance público. Eu não opinava publicamente, não influenciava pessoas. Agora, hoje nós estamos aqui dando a cara a tapa, nós estamos participando do debate público, certo? E dentro desse contexto também, eu quero perguntar para o pastor Marcos, porque a gente está lidando com fé, certo? A gente está lidando com fé. A gente está lidando com algo que é primordial para a pessoa, que é importantíssimo para a pessoa. E é uma pergunta, assim, até meio complicada de se fazer e às vezes até de responder, mas o senhor acredita que a crença errada na deidade ou a teontologia equivocada, a crença em uma doutrina que não reflete de fato aquilo que Deus é dentro de um conceito teontológico, isso pode influenciar na salvação da pessoa? É com o senhor. Vezes, quando eu falo sempre assim, desde quando eu comecei a estudar, eu sempre acreditei que ter uma linha coerente acerca da palavra de Deus sobre este assunto era um fator determinante do céu e inferno. Sempre achei. Hoje, eu não tenho essa percepção. Eu tenho uma outra percepção, não muito distante, e que ela, assim, você sabe, há pessoas e pessoas, porque eu posso falar de maneira espiritualizante, né, daquilo que Deus faz, ou posso falar de maneira psicológica, né, pessoas mais maduras, né, então existem pessoas maduras, pessoas que sabem ouvir, pessoas que, e existem pessoas que elas são, elas querem impor, né, então, assim, eu acredito que aqui há um equilíbrio. Eu preciso instruir a verdade, mas é muito mais provável, se há uma qualidade de espírito em mim, ou uma maturidade em mim, é muito mais fácil convencer as pessoas pelo bom espírito do que pela força. Né? A não ser uma classe de jovens que tem menos experiência de vida e tudo mais. Então, é aquilo, palavras elas convencem, mas as obras ela vai arrastar as multidões. Né? Então, as obras da gente, a maneira de agir, de ser, eu acredito que ela é muito mais fácil de convencer. E tentando ser objetivo, eu acredito na eleição de Deus e acredito que todo eleito, e olha que é difícil a gente falar acerca disso, todo eleito vai ficar sempre mais próximo daquilo que é apresentado diante da palavra. Então, eu acredito que uma das marcas da eleição
é você crer na palavra de Deus. Não quer dizer que não existe eleito trinitariano ou que não seja. Quer dizer que se a ele chegou a uma porção das escrituras, ele não vai vai se degladiar contra ela. Aquilo vai acabar sendo moldado e mais cedo ou mais tarde aquilo vai fazer parte daquela pessoa. Então, a minha visão acerca desse ponto é isso. Não acho que uma pessoa tem que deixar a Trindade, mas sei que historicamente o ato de você não ser trinitariano gerou mortes, gerou perseguições, gerou tantas quantas coisas. Por exemplo, deixa eu lembrar o nome do Leão, agora esqueci o nome do Papa, que fez um decreto e decretou perseguições contra a igreja se não adotasse o princípio trinitariano. E sei que a Trindade só foi concebida por causa dessa imposição. Então a maioria se tornou trinitariano não por fé, não por receber, porque impossibilitaram qualquer outro tipo de pregação. Então é isso que aconteceu e a gente fazer de maneira oposta está tão errado, é o mesmo espírito errado que aqueles que fizeram. Então eu acredito que a melhor maneira é leve a informação e veja o que tem lá. É como um balde de água, eu vou jogar água, vou regar o chão, se tiver alguma semente lá de milho ou de arroz, a semente que está lá, a água só vai revelar a natureza daquela semente. Então, se tiver alguém realmente sincero, vai ficar com a palavra. Se tiver alguém arrogante, vai tomar para si dores e vai querer se opor e gravar uma live de resposta e o que seja. Então, as pessoas revelam o que são a partir da água que chega diante deles. Muito bom.